Então deu bastante tempo para fazer coisa errada, se o estímulo tivesse aparecido desde o início, como aparentemente apareceu via Vorcaro. Merval, que você trouxe na sua coluna no jornal O Globo, o critério para a escolha de Jorge Messias. Lá, nas andanças, eles dizem assim, não, ele tem um perfil muito técnico, muito equilibrado e tal, mas você traz para a gente essa apuração, que a lealdade a quem indica é o principal fator para a escolha. E isso pode pesar ali na hora da sabatina, enfim. Zé, boa tarde a todos. Boa tarde. É um fato, né, que você pode constatar. Já houve tempo em que o Supremo era formado por grandes juristas brasileiros. Isso é incontestável. De tempos para cá, houve uma politização dessa escolha. O que marcou muito foi o Mensalão. Até o Mensalão, o Lula indicava pessoas que não necessariamente fossem nem petistas. Ele indicou o Casalberto Direito, que era um jurista da Igreja Católico de Direita, mas era muito respeitado e foi nomeado. Ele nomeou vários ministros que no Mensalão votaram contra o PT. E isso aí foi que mexeu com ele. Ele ficou meio decepcionado com seus indicados, embora não devesse, porque ele indicou juristas que têm independência, têm conhecimentos e mandato para isso. Mas então, o problema é esse, é que aí passou a ser uma coisa pessoal. O Bolsonaro indicou um terrivelmente evangélico, indicou outro que não estava nem disputando o Supremo, estava querendo ir para o STJ. Ele botou o cara no Supremo, e o Lula botou o advogado dele, né? Já tinha botado o Toffoli, que era, ele resolveu botar militantes petistas, o Toffoli, o Messias, são militantes petistas, são advogados, são juristas, tá bom, mas o Toffoli, por exemplo, não tem condição nenhuma de estar no Supremo, ele levou bomba 2 vezes para juiz. Então é evidente que tecnicamente ele não tem notório sabor jurídico, né? Então o problema é esse, é que virou uma coisa política, uma coisa de amizade, de lealdade, como se a lealdade devesse ser ao presidente e não à Constituição, ao Estado. O ministro é um ministro de um órgão, uma instituição do Estado, não é do governo. E essa discussão nos Estados Unidos, por exemplo, houve um caso em que, e isso pode acontecer agora, em que o Obama não conseguiu nomear para uma vaga porque os republicanos fizeram obstrução o tempo todo para deixar a vaga aberta na próxima eleição. E ganharam no segundo mandato, né, a vaga ficou com os republicanos. Isso pode acontecer agora. Se a oposição tiver condições de montar um movimento para não votar no Messias, ou barrar o Messias, ou não votar, enrolar, como o Alcolumbre já enrolou 4 meses o Mendonça e mais 4 meses o Messias, se eles quiserem tiverem força fazer isso, espero a próxima eleição na suposição de que vão ganhar e vão nomear mais um ministro do Supremo, e não o PT. Então, vira uma coisa política, uma coisa realmente política. Nos Estados Unidos acontece isso, republicano nomeia republicano, mas só que eles nomeiam da academia, nomeiam pessoas de altíssimo nível e que são sabatinados rigorosamente, vigorosamente. Aqui no Brasil, ficou estabelecido que o presidente indica aprovação automática. Nunca houve uma rejeição de candidato, nunca. Quer dizer, não é possível. É que nem na época do Mensalão. Nunca tinha havido uma condenação de político no Supremo.
Estava errado. Aí começou a ter, mas uma hora tem que entrar na normalidade, isso não é possível. O presidente Lula fez um cálculo, eu apurei mais a mesma coisa que o Valdo, que ele teve uma conversa com o Alcolumbre nos últimos dias, um pouco antes de anunciar o nome, que ele disse que iria enviar a indicação para o Senado. O Alcolumbre teria dito, olha, talvez você não tenha os votos e não sei o quê. E o presidente falou, vou tentar, vou arriscar. E tem 2 cálculos aí. Um é esse que a gente colocou no blog, que é o seguinte, já que você precisa mandar, porque a opção seria simplesmente não mandar, deixar essa vaga aberta, o que representaria uma desmoralização para o presidente Lula. Ele não consegue nem enviar um nome de candidato a ministro do Supremo, então quer dizer que ele não consegue mais nada nessa altura do campeonato. Então, isso foi uma avaliação que pesou. A outra avaliação foi o seguinte, se não mandar agora, quanto mais perto da eleição chegar, vai ser pior. Né? A ideia é tentar correr com essa indicação, tentar calibrar com a campanha que eles estão fazendo, você mesmo descreveu aí, com viagens e visitas aos senadores, com uma ajuda preciosa do ministro do Supremo, André Mendonça, que está envolvidíssimo nessa campanha, e tentar conseguir que isso seja votado entre abril e maio. A nossa André Sadi também deu uma apuração que combina com essa, mostrando que os ministros do Supremo também estão engajados nessa campanha, depois da resistência que houve, porque muitos queriam o Pacheco, assim como o Alcolumbre, inclusive e especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que também desistiram, porque acham que quanto mais tempo demorar, isso pode acabar, essa indicação e essa votação podem acabar sendo atrasados e acabar perdendo o timing da eleição. Por quê? Aí vem essa coisa da fala do Lula, que eu acho importante a gente colocar em contexto. O presidente Lula está muito preocupado com a bandeira do impeachment de ministros do Supremo virar uma pauta prioritária na eleição. E a gente sabe que os senadores são os únicos que podem aprovar o impeachment de ministros do Supremo. Diante dessa crise que nós estamos vendo hoje no STF, não é pouca coisa. Então, quando o presidente Lula fala que os senadores pensam que é Deus, ele está se referindo a isso, né? São os únicos que podem derrubar o ministro do Supremo. Se o ministro do Supremo já pensa que é Deus, imagina o senador que está acima do ministro do Supremo. E aí, qual é o lance? Ele precisa focar nessa eleição, na eleição de uma bancada forte ou competitiva no Senado, porque o que se anuncia agora nessa eleição, quando o Senado vai renovar 2/3 das suas vagas, é justamente uma campanha ferrenha em que candidatos que vão pela direita, oferecendo ao eleitor a bandeira do impeachment do ministro do Supremo, devem ter bastante chance. Então o presidente Lula também está preocupado com isso. O jogo é intrincado, né, Marina? É como se fosse aquele cubo mágico. Você vira de um lado, sai a pedrinha do outro. Vira do outro, sai a pedrinha do outro. Então, é delicado o cálculo, mas não tinha opção. Se o presidente não manda agora, aí mesmo que ele podia ficar sem ministro do Supremo. À frente do BRB, então deu bastante tempo para fazer coisa errada, se o estímulo tivesse aparecido desde o início, como aparentemente apareceu via Vorcaro. Ele foi indicado pelo próprio Ibanez, então para deixar bastante claro, o Ibanez Rocha é responsável político e administrativo por essa indicação para o BRB, mas antes ele também foi da Caixa. Então, é alguém que conhece muitos os meandros de Brasília, os escaninhos, como as coisas são feitas. A gente está falando de bancos que no passado, e no caso do BRB, também no presente, já foram palco de diversos escândalos, não dessa monta, tá? Não dessa monta, uma propina, um apartamento de 40 milhões de reais, um total de 146, imagina o tamanho do esquema de Daniel Vorcaro para uma propina para um personagem só, uma ponta só, que não era a única, ele precisava dar conta de fechar muitas dessas pontas, por isso esse strike nas instituições de Brasília, públicas e de todos os poderes. Então, a gente está falando de muita grana, mas o personagem que eu quero falar é um outro, o Daniel Monteiro, um advogado, operador de Vorcaro, que também foi preso hoje. Mas antes de falar dele, eu vou apresentar quem está aqui comigo, Gerson Camarote, que eu importei de Brasília porque hoje tem Central. Ainda bem que ele está aqui comigo. Meu querido Gabeira e a minha querida Malu Gaspar. Malu,
Eu estava falando ao telefone hoje com uma fonte e ele disse, fique esperta no Daniel Monteiro. Ato contínuo, fui pesquisar o Daniel Monteiro, achei a sua reportagem no blog, no teu blog, falando, esse cara é um cara importante, porque ele é o operador de Vorcaro, a lavanderia de Vorcaro, o cara que ajudou a estruturar o esquema criminoso de Vorcaro e alguém que tinha acesso, ou que muita gente de Brasília, poderosa, também tinha acesso a ele, além do próprio Vorcaro. E aí, cavucando um pouquinho mais, uma fonte disse, ele deve aderir à delação, porque ele não sobrevive solto sem uma delação premiada. E aí a minha pergunta seguinte foi, mas uma delação com o Vorcaro ou separado do Vorcaro? E aí a resposta foi, com o Vorcaro. Seria muito interessante que as delações não se combinassem, né, Malu? Que fosse delações separadas. Daí a gente ia tirar o sumo desse escândalo. Boa tarde. Boa tarde, Natuza. Boa tarde, Camarote, Gabeira, todo mundo que está acompanhando aqui o programa. Realmente, seria o ideal que eles não se combinassem. E eu aposto, Natuza, que é isso que os investigadores vão trabalhar para conseguir, porque isso que uma delação com o Vorcaro é o que eles querem. Né? Aí você tem que saber se os russos também querem, né? Aliás, o apelido desse advogado era russo, inclusive, olha só, porque ele tem um escritório que tem Monteiro Russo Advogados, né? Então o apelido dele era russo. Então tem que ver isso, Natuza, porque nessas negociações de delação, você tem uma série de interesses conflitantes e você tem, muitas vezes acontece de um preso estar com mais necessidade de sair da cadeia do que o outro, mais apavorado, mais disposto a colaborar, e a gente sabe que tudo isso ocorre de acordo com a teoria dos jogos, né? Você fica dando incentivos para ver quem tem mais vontade de colaborar, quem vai entregar mais novidades. E aí, Natuza, assim como você, eu já estava de olho no Daniel Monteiro, porque quando eu fiz uma reportagem já há umas 2 semanas sobre o temor do Daniel Vorcaro de perder a dianteira nessa negociação e de perder o dinheiro que ele escondeu pelo mundo, desviado do Master, que ele escondeu pelo mundo, eu já tinha ouvido o nome do Daniel Monteiro como sendo a pessoa que montou essa rede. Daniel Monteiro é um advogado especializado nisso, foi apresentado ao Vorcaro pelo Augusto Lima do Credit Sexta, rapidamente conquistou a confiança do Daniel Vorcaro e também se aproximou muito do João Mansur, que era o dono da Reag. Então ele estava muito enfronhado no coração do esquema e por conta disso ele montou as estruturas pessoais do Vorcaro para desvio de recursos, para lavagem de dinheiro e justamente por isso foi quem montou também a rede de pagamento de propinas, que era feita a partir de contas na Reag. Esse caso do Paulo Henrique Costa é um caso e a gente vê que funcionava exatamente assim. Mandava dinheiro para a Reag e a partir desses fundos comprava os imóveis. Mas isso foi feito com todas as autoridades importantes do esquema do Vorcaro, políticos, autoridades públicas, para quem ele precisava mandar dinheiro no exterior. E além disso, Natuza, o Daniel Monteiro foi a pessoa que montou todo o esquema de compra das ações do BRB, que virou alvo de um outro inquérito do STF, mas comandado pela Polícia Federal, em que ele compra as ações, eles recebem o dinheiro da compra das carteiras fraudulentas, usam esse dinheiro para comprar as ações do BRB com o objetivo de influenciar nas decisões do banco e, de preferência, esconder a fraude, né? Quando você está dentro de um banco do tamanho do BRB, você vai absorvendo a fraude até que você consiga equacionar os problemas. Mandando no BRB ficava mais fácil. Então você imagina quantas negociações o Daniel Monteiro presenciou, de quantas negociações ele participou, quantas contas ele sabe. Eu apostaria com você que ele conhece mais contas, mais detalhes das transações, mais particularidades de cada pessoa que recebeu propina, que recebeu vantagem devida, do que o próprio Vorcaro. Então, para as autoridades, interessa uma competição entre eles. E aí a gente vai ter que ver como que cada um vai conduzir essa negociação. Eu apostaria que rolou um estresse daqueles na equipe de defesa do Daniel Vorcaro, porque são 2 ameaças, né? Daniel Monteiro e Paulo Henrique Costa, especialmente o Monteiro, como a gente falou. Exatamente, já são 2 pontos de vulnerabilidade para o Vorcaro. Mas, por hora, o que estão dizendo é o seguinte, não, vai aderir à delação de Vorcaro. Agora eu estou com a Malu, Camarote. Não acho que a Polícia Federal vá topar algo combinadinho. Não acho que André Mendonça também vá topar um combinadozinho. Um combo, né? Um combo. Vamos aqui sentar, e aí os advogados todos se juntam, já discutem os anexos. Vamos entregar isso aqui, vamos entregar aquele outro. Não, o Zé a gente deixa por fora. Não, a Maria a gente coloca aqui dentro. Não imagino que a realidade seja assim. Não vai ser. Pode até ter essa vontade. Boa noite a você, Natuza. A Malu, o Gabeira, você é assinante. Pode até ter essa vontade do Monteiro, Daniel Monteiro, pode ter essa vontade do Vorcaro, que aí faz essa combinação e apresenta já um combo para investigação. Não é isso não é investigação. Então, todo o caminho
se houver essa delação premiada, né, vai ser separada. Como a gente viu no caso da Lava Jato, você tinha ali, não existia uma participação em conjunta ali, você tinha pessoas delatando, depois outros começaram a delatar diante do que ia surgindo. Então, deve ser o mesmo movimento, essa é a primeira questão. O Paulo Henrique, porque ele é um personagem importante? Porque ele tem duas frentes. A primeira é política. Então, você tem muitas explicações. Até aqui, veja, o Ibanez, ex-governador, ele trata com muita reverência o Paulo Henrique. Então, não, eu tinha confiança dele, ele vai dar explicação. Quando ele deixa o governo, ele faz um discurso todo cuidadoso quando ele é questionado pela imprensa em relação ao Paulo Henrique. Então, é preciso ver exatamente. Ou ele de fato admirava o Paulo Henrique, ou ele tinha medo de espirrar o Paulo Henrique para fora do governo. Mas isso é real. Mas veja bem, a gente já sabe tudo o que aconteceu com o BRB. E tem todo esse cuidado. Ele não se descolou do Paulo Henrique. Então ele é muita admiração mesmo. É muita admiração, né? É muita admiração, porque ele poderia ter rompido. Olha, agora não, eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, a Polícia Federal tem que investigar, isso é um absurdo, esse escândalo. Não, ele foi muito cauteloso. Né? É preciso ver exatamente esse braço político. A outra questão é a técnica. Como é essa governança do BRB? Ou seja, não dá para um presidente só ter essa decisão. Porque, inclusive, a gente viu ali a declaração da Polícia Federal, mas você tem, na decisão do ministro André Mendonça, detalhes de como já se sabia àquela altura do campeonato, das carteiras podres do Master, como o BRB estava entrando numa situação extremamente grave do ponto de vista financeiro, então não tinha lastro que estava sendo comprado, e isso já havia ciência por parte do banco. Então, é preciso saber, e já havia, inclusive, antes da compra, do anúncio, né, da compra, que acabou não sendo homologada pelo Banco Central, antes desse anúncio, já se sabia da situação do Master, já tinha ciência. E o que a gente vê é o Paulo Henrique tentando fazer uma pirotecnia para esconder os problemas do Master, esconder a fraude do Master. Então, isso tudo é preciso ser muito bem investigado para apresentar toda essa cadeia dentro do BRB que deixou uma governança solta. Meu querido Gabeira, é muito impressionante o valor, o montante da propina, né? Que a gente está falando, a gente já tinha falado aqui das festas de Vorcaro, das viagens, dos jatinhos que ele distribuía de carona, assim, para um monte de autoridade de Brasília, mas propina para um sujeito só, de quase 150 milhões de reais, eu não sei, eu queria ter tido tempo de fazer um ranking dos últimos escândalos que a gente cobriu, se esse, em termos de propina, foi o que inflacionou o mercado das traficantes. Gerente da Petrobras ganhou 100 milhões, né? Pô, mas esse está com 150 anos, né? Hã? Tem os 300 milhões da Emília Odebrecht para conta amigo, lembra? Mas é ao longo de um tempo mais longo, eu acho. Em termos de período de tempo, Master está ganhando. Master está ganhando, né? Pois é, a Malu até já deu um pitaco nela, queria te ouvir. Boa noite para você, Natuza, Malu, Camarote, a todos. A gente estava discutindo aqui em casa mesmo esse volume da propina. E eu falei na discussão que o volume não era tão alto assim, se você considerasse o fato de que o banco comprou 12 bilhões em títulos do Banco Master que não valiam nada. Então, e além disso, haveria também a negociação da compra do próprio Banco Master, que ia envolver muito mais dinheiro. Então, eu acho que a propina é referente ao volume do negócio. Agora, hoje eu vi, assisti as entrevistas coletivas e tudo mais, e vi no jornal que haveria que um deles, talvez o Daniel, fosse o responsável por distribuir as propinas para políticos e alguns agentes públicos. Mas não se falam nesses agentes públicos. E hoje eu vi de novo a afirmação de que o processo será sigiloso. Mas será que ao longo de todo o ano, com eleições acontecendo aí, não vão revelar quem são os agentes públicos que receberam propina? Evidentemente que já foram revelados 2 funcionários do Banco Central. Esses já foram revelados. Mas parece que o dinheiro foi distribuído para muito mais gente. E não foi revelado nada ainda, isso é algo que está pendendo. Eu me lembro de algumas CPIs, das quais participei, a CPI do sanguessugas, e que ela teve um papel muito grande nas eleições, porque ela mostra para os eleitores quem esteve envolvido. E essa investigação ainda não mostrou
qual é o lado político claro dessas operações. Nós podemos inferir, não é? Tendo um projeto apresentado ali, um projeto para ampliar o resgate da dívida, em vez de 250 mil, os bancos pagariam 1 milhão para quem tivesse dívida com bancos, isso é um indício. Nós vemos intimidação aos funcionários do Banco Central que resistiam àqueles que não queriam a liquidação, funcionários mais honestos que seriam intimidados porque havia um projeto na Câmara dos Deputados destinado a demiti-los, independente de terem ou não mandato. Isso a gente até agora viu, entende? E viu também, evidentemente, o contrato da mulher do Alexandre de Moraes, que foi também de uma grande monta. Foram 80 milhões em 2 anos, sendo que não houve negócios que justifiquem isso. Mas ainda falta um quadro maior, porque ele era muito generoso, aparentemente, o Vorcaro, ainda falta um quadro maior de quanto ele gastou nas instituições políticas e jurídicas brasileiras. Como é que foi esse dinheiro, como foi distribuído. E como o processo está em sigilo, muito possivelmente você tem que esperar a delação premiada. Mas eu não acredito muito em delação premiada quando ela é muito também trabalhada por todos os lados, entende? Ela vai ser trabalhada na polícia, vai ser trabalhada na Procuradoria-Geral da República, entre uma série de fatores que eu acho que o Vorcaro vai ficar tão aterrorizado que ele acabará relatando apenas o dinheiro, entregando apenas o dinheiro. Mas, de qualquer maneira, está faltando esse quadro de como as instituições brasileiras, no conjunto, se envolveram nisso. Em outras palavras, não deixem o Alexandre de Moraes só. Né? Ele não só o Alexandre de Moraes, não só o Toffoli, mas há um processo muito mais amplo que precisa ser revelado. Uma coisa são as revelações, outra coisa é o enredo das irregularidades. Parece que são a mesma coisa, mas não são, né? Muito mais do que as revelações, a história do esquema é importante. Tanto é que Malu, inclusive, fez um livro chamado A Organização, porque ela conta a história, o enredo que culmina com um esquema. Você queria fazer um adendo a isso sobre o ex-presidente do BRB? Sim, Natuza, eu queria mostrar aqui para o pessoal um trecho da decisão do Mendonça que eu acho que casa bem com isso que vocês estão falando, em que ele fala que o Paulo Henrique Costa agia como agente público que teria colocado a presidência do BRB a serviço da manutenção da liquidez do Banco Master. E por que ele fala isso? Porque chega um momento aqui em que os caras discutem a situação do banco, peraí que eu estou tentando achar aqui, eles discutem um gargalo de 300 milhões no banco. Chega ao ponto do Daniel Vorcaro mandar uma mensagem para o Paulo Henrique dizendo assim: outra coisa, quando tiver um tempinho aí no final de semana, veja se conseguimos falar. Esta semana estou com um gargalo de 300 milhões na quarta. Queria bolar contigo o que acha que poderíamos conseguir fazer. Aí ele disse, o Paulo Henrique responde: meu foco é nisso nessa semana, já monto uma estrutura na segunda com a equipe. O que ainda temos de carteira do varejo? E aí equilíbrio com o PJ. O que eles estão discutindo aqui? Formas de desafogar o negócio do Vorcaro, que vivia apertado com problemas de liquidez, passou por problemas de liquidez durante todo o ano de 2025, e aqui claramente o que o Paulo Henrique Costa está fazendo é tentar resolver os problemas do Vorcaro de liquidez. E aí casa com isso que o Camarote está falando. Qual era a governança de um banco em que um presidente sozinho, conversando pelo WhatsApp com um suposto parceiro de negócios, pode resolver um negócio desse? O que você tem aí de carteira de crédito para eu comprar, claro, né? Para resolver o problema de liquidez. E a gente sabe, Natuza, pelas investigações, inclusive pelo relatório de auditoria do BRB sobre as fraudes, o relatório fechado deles, que o Paulo Henrique Costa costumava fechar negócios até o valor de 750 milhões de reais, porque esse era o patamar máximo até o qual a diretoria podia ir sozinha. A partir daí, ele tinha que consultar o conselho. Então, dá para ver, já que você falou como o esquema funciona e qual é a história das irregularidades, eu acho que esse é um detalhe bem importante, porque mostra como eles operavam. A gente já volta a conversar. A Compliance Zero, dirigida aí pelo ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça, em cooperação com a Polícia Federal, está cercando cercando todo esse esquema do Banco Master. Está chegando aí nessa questão do Banco BRB, os diretores do Banco BRB, daqui a pouco, e o André Mendonça está fazendo isso muito certo. Daqui a pouco, um pouco mais à frente, vai começar a chegar nos políticos e vai ter que chegar, também chegando nos políticos, vai chegar no Alexandre de Moraes e vai chegar no Toffoli, galera. Isso é algo que não tem para onde correr. O ministro André Mendonça vem conduzindo de forma firme, de forma inteligente e parcial.
o ministro está muito atento às movimentações do Gilmar Mendes, tentando ali camuflar, para blindar o Alexandre de Moraes e o Toffoli, e o Alexandre de Moraes da mesma forma, tentando de todas as formas escapar do banco, desse escândalo do Banco Master. Galera, é muito importante você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, dar essa moral, não custa nada, beleza? Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.